Teleaula Natal. Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar mais uma aula de História. Eu sou a Alessandra Ferreira, professora de História. Sou baixinha, uso óculos, tenho os cabelos cacheados e curtos. Estou vestindo uma blusa preta e calça jeans. E o meu sinal em Libras é: eu estou fazendo movimentos circulares ao redor da minha cabeça e minha mão estão com os dedos semiflexionados. O nosso primeiro slide, nós vamos ver o que vamos aprender hoje. O governo provisório de Getúlio Vargas, de 1930 a 1934. A Revolução Constitucionalista de 1932. O governo constitucional de 1934 a 1937. A Constituição de 1934. A intentona de 1935. O governo de Getúlio Vargas, ele começou em 1930 e se estendeu até 1945. Ou seja, Getúlio Vargas ficou 15 anos ininterruptos no poder. Como vocês sabem, nossa aula só tem 30 minutos. Então, em virtude disso, nós dividimos as falas. Eu vou ficar de 1930 até 1935 e o professor Erisvaldo vai assumir de 1935 em diante. Vocês vão ver até as consequências da Segunda Guerra Mundial na cidade do Natal, no contexto, de 1945. Agora nós vamos ver o nosso slide 3. Nessa imagem nós temos Getúlio Vargas como se fosse uma foto envelhecida. Ela nem é preto e branco, nem é colorida. E ao lado, Getúlio Vargas está vestindo uma espécie de smoking. E ao lado da imagem de Getúlio Vargas, nós temos o nome dele, Getúlio Vargas. Vamos ver agora as primeiras atitudes do governo de Vargas. Inicialmente, a gente precisa entender como foi que Getúlio Vargas chegou ao poder. Ele era candidato, estava disputando com Júlio Prestes. Ele perde as eleições, quem venceu foi Júlio Prestes. E a gente não pode esquecer qual é o contexto histórico que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando um contexto histórico que corresponde ao final da Primeira República, onde era comum a política do café com leite, sempre revezando presidentes paulistas e presidentes mineiros. E o antigo presidente, que era paulista, o Washington Luiz, ele não aceitou apoiar um candidato de Minas Gerais. Ele apoiou um candidato de São Paulo, que foi justamente o Júlio Prestes. Júlio Prestes venceu as eleições, porém Júlio Prestes não governa, ou seja, o período que era para Júlio Prestes assumir o poder, quem assumiu o poder foi Getúlio Vargas, que tinha perdido as eleições. Getúlio Vargas assumiu o poder como? Justamente com o apoio dos militares. Então existe uma discussão bastante fervorosa, entre apoiadores de Getúlio Vargas e opositores. Uns dizem que Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe, outros dizem que Getúlio Vargas chegou ao poder através da Revolução de 1930. Então, os termos, eles não são consensuais. Cada corrente vai defender uma ideia a respeito da chegada de Vargas ao poder. E aí, uma das primeiras atitudes de Vargas, quando assumiu nesse governo provisório, porque ele não tinha sido eleito, então a gente chama de governo provisório, ele vai adotar a centralização do poder. O que significa isso? Centralização do poder é quando você governa sem dar mérito, sem permitir a participação política de outras pessoas. Então, a centralização do poder acaba concentrando todas as decisões políticas na figura do presidente ou do governante. Uma outra medida adotada nesse governo provisório foi justamente a dissolução do Congresso. O que significa isso? Que os parlamentares deixaram de atuar, ou seja, a dissolução significa que não existia qualquer possibilidade de atividade legislativa no Brasil. Então, a dissolução do Congresso Nacional e todos os órgãos de poder legislativo nos estados e municípios. Ele não somente afetou a participação dos parlamentares a nível nacional, mas também a nível de estado e a nível de municípios do território brasileiro.
Uma outra medida desse governo provisório foi a nomeação de interventores para os estados. Quem eram esses interventores? Os interventores geralmente eram militares. Eles eram designados para ocupar os cargos de governadores sem eleições, ou seja, sem a participação do povo para escolher esses governadores. Então, eles eram diretamente indicados por Getúlio Vargas, pessoas da confiança de Vargas, justamente para fiscalizar e controlar cada estado. Uma última medida desse governo provisório foi justamente a suspensão das garantias constitucionais, aquela que só atendia às classes dominantes. O que é uma suspensão? É quando as garantias constitucionais deixam de ser legitimadas, quando as garantias constitucionais deixam de ser respeitadas. Então, a suspensão de garantias constitucionais acaba retirando, suprimindo, né, os direitos das pessoas dentro do país. Né? As garantias constitucionais autoriza, legitima direitos. E quando você suspende as garantias constitucionais, você está retirando, suprimindo isso das relações entre povo, né, entre a população e o governo. O nosso quinto slide traz uma criação muito importante do governo Vargas, que foi a criação do Ministério do Trabalho. Esse assunto é bastante controverso, ou seja, ele tem muita polêmica em torno dele. Por quê? Muitos estudiosos, muitos historiadores, cientistas políticos, enfim, pessoas que se dedicaram a estudar todo o movimento operário, o movimento, né, de trabalhadores no Brasil, diz que Getúlio Vargas, né, criou o Ministério do Trabalho com o objetivo de impedir as greves, de impedir as mobilizações operárias, que ele não teve nenhum tipo de preocupação em garantir os direitos, de fato, trabalhistas, né, dos trabalhadores brasileiros. Há uma outra corrente que diz que essa criação do Ministério do Trabalho foi extremamente positiva, que a partir de então as leis trabalhistas no Brasil passaram a ser respeitadas. Então a gente vai ver um pouquinho o que significou a criação desse ministério. Esse ministério ele foi criado através de um decreto, número 19.433, no dia 26 de novembro de 1930, ou seja, no primeiro ano que Getúlio Vargas estava governando. Foi fundamental para assegurar a legislação trabalhista no Brasil e fiscalizar o cumprimento dessa legislação. Por que esse tópico está aí? Para mostrar para vocês o seguinte, que não basta a lei estar no papel, tem que ter o órgão, né, que realmente faça esse trabalho de fiscalizar, de saber se as empresas, se todos os setores, né, produtivos de um país, se dentro daquelas relações trabalhistas, a empresa está cumprindo o que a lei está delimitando, determinando. Então, o Ministério do Trabalho, ele tanto tinha a função de divulgar essas leis, como também tinha a função de cobrar que ela fosse cumprida. O próximo tópico refere-se à criação dos institutos de aposentadorias e pensões. Imagine você trabalhar sua vida inteira e no final, quando você estivesse doente e cansado, você morrer abandonado, sem condições de ter uma velhice digna. Pois antes era assim. Quando não existiam os institutos de aposentadoria e pensões, as pessoas trabalhavam até morrer porque não tinham direito à aposentadoria. A aposentadoria surge justamente atrelado, né, a esse Ministério do Trabalho e significa o quê? Que você, na sua velhice, vai ter um amparo, você vai ter um salário para poder sobreviver sem precisar estar dependendo, né, de filhos ou de netos ou quem possa, né, quem poderia, no caso, ajudar. Por último, nós temos, em 1934, a Carteira do Trabalho. Existe uma particularidade, uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês a respeito da Carteira de Trabalho. Na época do governo de Getúlio Vargas, ter uma carteira de trabalho é como se você estivesse dizendo para as autoridades, né, para a polícia e demais órgãos que pudessem fiscalizar a vida dos cidadãos, que você era uma pessoa de bem. Se você não tivesse sua carteira de trabalho assinada, você poderia ser associado como vagabundo.
Então, existe todo estudos, né, que foram realizados dentro desse período do governo Vargas para trabalhar o que era a imagem desse trabalhador. O trabalhador é aquela pessoa que cumpriu o expediente, né, digamos, segunda a sexta, que ele estava todos os dias no seu ambiente de trabalho, que ele estava comprometido em produzir para o seu país. Então, é importante perceber que essa criação da carteira de trabalho tem um significado bastante simbólico, porque as pessoas que não tinham carteira de trabalho, elas não eram bem vistas pela sociedade. O Ministério do Trabalho foi oficialmente extinto no mês de janeiro de 2019. Sim, o mesmo Ministério do Trabalho que nós vimos, que foi criado, né, pelo governo provisório de Vargas, em 1930, ele foi extinto o ano passado. Ele foi extinto por quê? Porque as atividades que eram desenvolvidas, desempenhadas por esse Ministério do Trabalho, criado lá no passado por Vargas, hoje em dia ele foi, digamos assim, remanejado, as atividades foram redistribuídas e passaram a ser controladas por outros órgãos. Então, oficialmente, a gente não tem mais aquele ministério exclusivo dedicado ao trabalho. E aí, no nosso slide 6, eu trouxe para vocês a imagem de uma mão segurando uma carteira de trabalho. A carteira de trabalho ela é na cor azul, tem o símbolo da República e tem o nome, né, Ministério do Trabalho, na capa. E nós estamos vendo aí, no slide 6, a imagem da carteira de trabalho que é física, ela é impressa. Nós vamos perceber que ao longo, né, digamos assim, da contemporaneidade, a gente vai perceber que no momento que nós estamos vivendo hoje, né, pleno século XXI, ocorreram algumas mudanças nessa relação trabalhista. E aí é justamente o que vamos tratar agora no slide 7. No slide 7, nós temos aí o formato digital da carteira de trabalho. Sim, você não precisa ter mais aquela carteira de trabalho que eu mostrei no slide anterior, no formato físico. Você pode baixar o aplicativo, logicamente que isso deve ser feito, né, requisitando junto, né, ao órgão que pode, digamos assim, conceder, né, essa carteira de trabalho. E aí a gente pode problematizar uma outra situação muito pertinente quando a gente pensa nas relações trabalhistas na contemporaneidade. O que é que nós temos para discutir a partir dessa imagem da carteira de trabalho digital? Que muitas leis trabalhistas que foram aprovadas lá no governo Vargas, elas não existem mais. Não existem mais por quê? Porque as relações trabalhistas foram mudando, os tipos de serviços prestados foram mudando. E aí a gente pode falar hoje numa espécie de contrato chamado MEI, onde o trabalhador ele pode ser contratado apenas por hora de trabalho. Ele não precisa mais estar vinculado a uma carga horária que na lei anterior, né, na que existia antes, nós tínhamos contrato de 44 horas de trabalho e a partir dessa nova possibilidade de contratação via MEI, você não precisa mais estar sendo contratado para trabalhar as 44 horas. Você pode negociar isso com o seu empregador. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, isso são questões para você pensar quando você estiver sendo, né, contratado para trabalhar em algum serviço, que tipos de benefícios o contrato MEI oferece e que tipos de benefícios a tradicional carteira de trabalho oferece ao trabalhador. Então, você reflita, pergunte ao seu professor, né, as consequências dessas transformações no mercado de trabalho, para a gente poder entender o que está acontecendo no mundo hoje. No slide 8, nós temos aí uma situação bem peculiar que aconteceu em 1932, que foi justamente a Revolução Constitucionalista. O que é que significou essa revolução? Significou o quê? Lembra lá da história que eu falei para vocês,
de Júlio Prestes, que ganhou as eleições, e quem assumiu foi Getúlio Vargas. Pois é, São Paulo não esperou de braços cruzados que Getúlio Vargas realizasse novas eleições. Os paulistas pegaram em armas para lutar contra Getúlio Vargas. Eles queriam, inicialmente, né, que o Brasil aprovasse uma Constituição e, posteriormente, a retirada de Vargas e a chegada de um novo presidente da República. Então, uma das causas, né, da Revolução Constitucionalista que foi alegada foi justamente um governo inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque Vargas não chegou ao poder através do voto. Ele não tinha sido eleito. Quem tinha sido eleito teria sido Júlio Prestes. Outra causa de bastante insatisfação é porque as pessoas não poderiam ter no poder, né, dos seus respectivos estados, governadores eleitos, né? Os interventores eram pessoas que eu já tinha comentado, que era da confiança do próprio presidente, do Getúlio Vargas. Ele nomeava os interventores e esses interventores passavam a administrar cada estado. Então, isso também foi uma causa que insuflou, digamos assim, os paulistas contra o governo federal. E nós temos aí como terceira causa os confrontos sociais e políticos. A gente não pode esquecer que esse período foi um período bastante conturbado, né? Nós temos aí, estamos saindo, né? Em 1929 tinha acontecido a crise da Bolsa de Valores, nós temos aí uma recessão forte na economia, nós temos os cafeicultores que não estavam conseguindo vender suas safras de café. Então, foi um período de bastante agitação política e econômica. E um outro estopim também para a Revolução Constitucionalista foi a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né, envolvidos num conflito direto entre apoiadores de Vargas, e no caso deles, eles eram opositores a Vargas. A morte dos jovens serviu de mote para os políticos insuflarem a revolta. No slide 9, nós vemos aí um pouquinho da contextualização histórica dessa Revolução Constitucionalista. Foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 1930. Lembrem aí do fato que eu mencionei, né, dos interventores no poder. Então, essas elites paulistas estavam assumindo cargos públicos no governo e, obviamente, com a chegada dos interventores, muitos perdem esses cargos, então perdem seus privilégios. E uma outra situação, pediam a convocação de eleições e a promulgação de uma nova Constituição para o país. Então, sempre o movimento estava exigindo também que se voltasse o direito de escolher o presidente da República através do voto. Nós temos aí duas imagens, né, mostrando justamente esse processo de alistamento militar, da importância dessa participação na luta contra o governo. Aí não é uma convocação para participar defendendo o governo, é uma luta exigindo que os jovens se alistassem para lutar contra o governo federal. Nós temos do lado esquerdo um jovem com uniforme marrom e um capacete preto, e por trás dele nós temos a bandeira do estado de São Paulo. E do nosso lado direito nós temos aí a imagem de 4 jovens com uniforme militar também, e nós temos aí tremulando as duas bandeiras juntas, a bandeira do Brasil e a bandeira do estado de São Paulo, com a seguinte legenda: para completar o batalhão, aliste-se. E as siglas daqueles jovens que morreram no conflito, né, MMDC. No slide 11, nós temos aí a participação das mulheres no Rio Grande do Norte. Então, no governo de Getúlio Vargas, o voto feminino foi instituído.
E para a gente poder pensar na importância dessa participação feminina na política, a gente trouxe aí algumas personalidades que se destacaram. Então, nós temos no slide 11, Celina Guimarães Viana, primeira mulher no Brasil e na América do Sul a tirar o título de eleitor. Ou seja, ela conquistou esse direito justamente porque a legislação permitia. E aí, na imagem, né, nós temos uma fotografia preto e branco, com Celina ainda jovem, vestindo provavelmente um vestido preto. No nosso slide 12, nós temos a imagem de Joana Cacilda Bessa. Ela está com uma espécie de cabelo como se fosse um coque na cabeça. Ela está vestindo uma espécie de blazer preto. E Joana Cacilda Bessa foi a primeira mulher no Brasil e na América do Sul a ser eleita vereadora, intendente, em 1928. Então, imagine a conquista disso, né, para o universo da participação feminina. Primeiro ela tirou o título de eleitor, depois ela se estabelece, né, no poder a partir de uma legislatura. A gente está falando aí da Câmara Municipal, né? Ela exercendo o cargo de vereadora, ela está exercendo um cargo que vai poder participar ativamente da elaboração de leis no contexto municipal. No nosso slide 13, nós temos aí a imagem de Júlia Alves Barbosa Cavalcante. Essa imagem aí é uma imagem como se fosse uma tela pintada, não é uma fotografia. E quem foi Júlia Alves Barbosa? Ela foi a segunda mulher no Brasil e na América do Sul a tirar o título eleitoral. Em 1928 foi eleita para a Câmara Municipal de Natal. Então nós estamos vendo aí uma conterrânea nossa, né, que assumiu o protagonismo feminino justamente na legislatura municipal. No nosso slide 14, nós temos a figura de Luísa Alzira Teixeira Soriano. Essa imagem é uma imagem envelhecida, ela tem um cabelo curto e está vestindo uma espécie de blusa ou vestido branco. Quem foi Luísa Alzira Teixeira Soriano? Foi a primeira mulher no Brasil e na América do Sul, a primeira mulher eleita prefeita. Em 1929 foi eleita prefeita da cidade de Lages, no interior do Rio Grande do Norte. Então, ela aí passa a exercer, digamos assim, um mandato, né, no Poder Executivo. A gente viu que as outras mulheres anteriores, né, exerceram cargos no Poder Legislativo. A gente está vendo agora uma representante do Poder Executivo. No nosso slide 15, nós temos Maria do Céu Pereira Fernandes, primeira mulher deputada estadual no Rio Grande do Norte. Então, o que significa isso? Que foi a primeira mulher a ocupar cargo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ela passa a participar ativamente, elaborando leis que vão servir para todo o estado do Rio Grande do Norte. A deputada estadual atua mais nesse sentido. Nós temos aí no slide 16 uma imagem já colorida da professora e também, né, foi prefeita de Natal, Vilma Maria de Faria. Ela está vestindo uma espécie de blazer branco. Ela foi a primeira deputada federal no Rio Grande do Norte, primeira prefeita de Natal, eleita em 1988, primeira governadora do estado do Rio Grande do Norte em 2002. Então, ela, na realidade, ela foi protagonista em várias instâncias, né? Ela foi protagonista tanto sendo a primeira deputada federal do Rio Grande do Norte, como ela também foi protagonista sendo primeira prefeita e primeira governadora. Nós temos aí no nosso 17º slide a figura de Carlota Pereira. Ela participou da Constituinte, que foi justamente formada da Assembleia Constituinte, formada para elaborar a Constituição do governo Vargas, a Constituição de 1934. Vocês percebam que é uma imagem, uma fotografia em preto e branco. Os homens são maioria nessa Assembleia Constituinte, nós só temos uma mulher, que é justamente a Carlota Pereira. Ela estava representando aí o estado de São Paulo. E
eu trago uma informação muito interessante para a gente pensar a questão da participação da mulher na política. Desde 1826, 7.333 homens exerceram mandatos na Câmara, contra apenas 266 mulheres. Isso a gente está falando a nível de Câmara Federal, né? Então é importante a gente perceber que essa exclusão feminina, ela vem se arrastando de muito tempo e que hoje em dia ainda continua sendo uma bandeira de luta bastante importante, né? Lutar para que essas mulheres se insiram dentro das legendas partidárias e principalmente dentro dos cargos de vereadoras, né? Deputadas estaduais, deputadas federais e senadoras. No nosso 18º slide, nós temos aí a participação das mulheres na política hoje. Então, no Senado, nós temos ao todo 12 senadoras. Na Câmara Federal, hoje, nós temos 77 deputadas federais. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nós temos apenas 3 deputadas estaduais. Na Câmara Municipal da cidade de Natal, nós temos apenas 6 vereadoras. Para o mandato político de 2019 a 2022, o Rio Grande do Norte foi o único estado do Brasil que elegeu uma mulher governadora. A gente já viu que Vilma de Faria já tinha sido governadora, né, aqui no Rio Grande do Norte. Rosalba Ciarline também já tinha sido governadora aqui no Rio Grande do Norte. Mas é importante pensar que na última eleição a gente só conseguiu eleger, né, uma única mulher governadora. E a nível de prefeitura, né, a última eleição que teve para prefeito foi no ano de 2016, nós temos um total de 641 mulheres que foram eleitas para o cargo de prefeita na última eleição. Então vocês fiquem atentos, né, nós temos eleição, né, esse ano, para saber se esse número vai aumentar ou se vai diminuir, né? Nós estamos sempre confiantes de que as mulheres possam ocupar cada vez mais postos, né, importantes, como é o caso do Poder Executivo, né, como prefeitos, governadores e também no Legislativo. E aí nós chegamos na Constituição de 1984. Qual foi a relevância dela, né, para a história do mandato político de Vargas? Então, nós temos aí como conquistas importantes os direitos trabalhistas, a jornada de trabalho de 8 horas, que no total, né, quando a gente vê a questão da semana, são 44 horas de trabalho por semana e 8 horas diárias. Descanso semanal remunerado, mas como assim, né? Vem logo aquela pergunta, por que tem que ter descanso semanal remunerado? Porque antes da legislação trabalhista, esses trabalhadores, se folgassem ou se faltasse o trabalho por motivo de saúde, eles tinham seu salário descontado. Imagine você trabalhar de domingo a domingo, pois era assim que funcionava no passado, antes da legislação determinar o que era direito e o que era obrigação do trabalhador. O outro tópico é a indenização por dispensa sem justa causa. Imagine então você chegou no trabalho, o seu chefe não estava no dia bom. O que vai acontecer? Ele vai dizer, rua. Bom, isso acontecia muito frequentemente. Se ele não gostasse de qualquer ação sua diante do seu trabalho, do seu desempenho no trabalho, você poderia ser demitido sem uma indenização. Então, a legislação trabalhista vai justamente trazer esse direito para o trabalhador, que ele precisa sim ser avisado previamente se ele vai ser demitido ou não. Proteção ao trabalho do menor e da mulher. Por que isso? As mulheres e crianças trabalhavam o mesmo número de horas que os homens e isso era tido como um trabalho comum, ou seja, não existia qualquer tipo de impedimento na lei para a contratação de crianças para serviços muitas vezes arriscados, onde os acidentes de trabalho eram bastante comuns e essas crianças não tinham, digamos assim, direito, né, de frequentar a escola. Os pais, né, em virtude da necessidade de sobrevivência, acabavam consentindo que essas crianças trabalhassem de 8 a 12 horas por dia, sem nenhum tipo de constrangimento. E aí nós temos, no slide 21, uma charge
onde trata justamente dessa chegada de Vargas ao poder a partir de 1934. De 1934 a 1937, nós temos Vargas no governo constitucional. Porém, Vargas não tinha sido eleito. A gente lembra disso desde 1930, né? Vargas chegou ao poder com o apoio dos militares. Em 1934, ele foi eleito indiretamente, né? Através dessa participação dos constituintes, das pessoas que estavam trabalhando nessa Assembleia Constituinte, que estavam trabalhando na elaboração dessa Constituição. Então, a charge vem justamente trazer essa problematização, ou seja, essa crítica, né? Que Vargas, ele estava no poder, mas não estava com a legitimidade, né, popular, ou seja, não houve participação popular, as pessoas não o elegeram para exercer, né, esse período que a gente chama de governo democrático. E aí chegamos no final da nossa aula, que é justamente a intentona comunista. O que foi isso? Vocês vão ver com o professor Eris, né, na próxima aula de História. A intentona comunista foi um movimento que eclodiu em 1935 e que teve como objetivo derrubar Getúlio Vargas do poder. Então, esse movimento ele aconteceu nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. A questão que merece mais relevância é justamente que Natal foi a cidade, digamos assim, pioneira, foi onde o movimento eclodiu, mas esse governo ele teve vida curta, né? Os comunistas assumiram o poder, ficaram cerca de 3 a 4 dias governando provisoriamente, mas o movimento foi imediatamente reprimido, né? O governo federal agiu de forma a não permitir que esse governo comunista se estendesse. Então, aí tem a data, né, do acontecimento. Esse movimento aconteceu entre 23 e 27 de novembro de 1935 e, como eu já falei, né, em 3 cidades brasileiras, Recife, Natal e Rio de Janeiro. Eu trouxe para finalizar a nossa apresentação uma imagem que é justamente do Comitê Popular Revolucionário, onde o principal líder foi justamente o José Prachedes, né? Então a gente tem uma imagem aí desses líderes, né, que participaram da intentona comunista aqui em Natal. É interessante observar o seguinte, né? Sempre que nós estamos trabalhando algum tema aqui nas nossas aulas de história, a gente traz a perspectiva das várias versões do fato. Então, para as pessoas que apoiavam essa insurreição ou intentona comunista, aquilo era extremamente positivo, né? Eles viam isso como um avanço, como uma possibilidade de ruptura com a situação, né, vigente no país, a questão política e econômica. Porém, muitas pessoas viam essa insurreição comunista como algo negativo. Então, existe sempre as várias versões do fato. Eu aconselho vocês que busquem o professor de história de vocês, percebam as diferenças entre capitalismo e comunismo. Eu acredito que vocês já viram muitas aulas aqui, principalmente da disciplina de geografia, trazendo esses conceitos, mas é importante que vocês também aprofundem, né, os estudos, buscando outros materiais didáticos para que vocês possam perceber qual foi a relevância desse movimento aqui em Natal, qual foi a importância disso, por que Natal, digamos assim, é protagonista no sentido de tentar instaurar um governo comunista e o que isso significava para as pessoas que viviam na nossa cidade nesse contexto histórico. Bons estudos e até a próxima!